ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus. Alô, som. Temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Sente Deus o Espírito Consolador, traz a luz do céu divino resplendor, penetrando Ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs, amigos, uma boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo na nossa subsede da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Socorro, São Paulo, para mais uma vez transmitir o programa Visitando o Seu Lar. Que Deus te abençoe nesta tarde. Os irmãos acho que falaram, o pastor mudou o hino, mas hoje eu peguei o hino, esse hino da harpa, que a Assembleia de Deus sem hino da harpa, ela faz parte da liturgia, né? Então, mantendo aí essa liturgia abençoada que é da Assembleia de Deus. Convido os irmãos, já tem bastante gente lá, a Fernanda Paula, a Roseli, minha nora, a irmã Lia Araújo, Raimundo Amorim, Deus abençoe. Estão chegando aí e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, queremos nesta tarde te agradecer pela oportunidade que o Senhor Deus nos dá de estarmos nesta casa de oração para transmitir este programa, visitando o seu lar. Que Deus possa visitar nesta tarde cada casa, cada lar, cada família, cada coração, trazendo paz, trazendo bênção e trazendo, meu Deus, a resposta das orações.
É o que nós te pedimos para a glória de Deus e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, agradecer, louvar a Deus pela vida do diácono Marcos, da diaconisa Mariane, a missionária Sônia, que aqui está também, né, nos ajudando a carregar a cruz de cada dia e a levar a noiva do Cordeiro, né? Glória a Jesus, que Deus retribua em bênçãos abundantes nas vossas vidas. Nesta tarde, eu queria fazer menção de um texto sagrado da Bíblia, a palavra de Deus. Desde manhã, quando eu fui fazer o meu devocional, essa palavra ficou assim, incomodando, assim, no bom sentido do termo, o meu coração, né? E eu fui ler, reler, meditar, e no fim, eu acabei sentindo o desejo de compartilhar com todos que estão na escuta e possivelmente os que ouvirão num momento oportuno. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. O tema dessa leitura, desse texto, diz: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação, trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são temor para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ainda vou ler o versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Que Deus nos abençoe nesta tarde com essa palavra. Nós estamos vivendo dias assim, turbulentos na nação e no mundo, dado as várias consequências, principalmente nesse período que estamos vivendo dessa pandemia da Covid-19. Mas se não bastasse, também estamos vivendo assim uma crise de inteligência, uma crise de consenso, uma crise de entendimento. E tudo isso leva-se a agravar cada vez mais a situação do mundo e, consequentemente, nós que moramos e estamos vivendo no Brasil, temos sentido estas dificuldades
estes agravamentos devido à falta de entendimento, principalmente entre as autoridades constituídas. Não generalizando, mas, infelizmente, podemos ver pelos jornais, pelas revistas, enfim, por toda a mídia, nós temos visto que há uma variante de pensamentos e, na verdade, não se chega a um denominador comum. E, nesse sentido, a igreja, ela tem a Bíblia, a palavra de Deus, como o conselho de Deus para todos os seres humanos, para todo o gênero. Porque para aqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus e creem na teoria do criacionismo, então nós entendemos que tudo vem de Deus, tudo é de Deus e tudo está no controle de Deus. E para tanto, para termos uma vida abençoada, uma vida sossegada, desde o ano de 2013, quando cheguei à cidade de Socorro, dia 13 de janeiro de 2013, eu já vim com um propósito no meu coração. No dia em que foi definido que eu estaria vindo para cá, eu cravei no meu coração Jeremias 29 e versículo 7. Orai pela cidade a qual eu vos fiz transportar, ou habitar, ou morar, enfim, são várias traduções bíblicas. Porque se nela houver paz, vós tereis paz. Então veja que Deus, através dos séculos, dos anos, dos milênios, Ele sempre trabalhou a favor do bem-estar do homem, que é a criatura primordial que Ele dedicou carinho, ternura e amor ao criar o homem. E Jeremias profetiza, quando o povo ia ser levado para uma outra nação, como cativos, trabalhadores, forçados, enfim, Deus, Ele interagiu com o seu povo, mesmo diante de uma situação que não era favorável, não era uma situação desejável. Aliás, Deus tinha feito tantas promessas para o povo de Deus, mas Deus promete, Deus cumpre, mas também Deus, Ele tem a vara de medir nas suas mãos, para muitas vezes disciplinar o homem, para que ele possa entender a vontade de Deus. E nesse sentido, o povo de Deus, Israel, havia cometido vários delitos diante da palavra e das ordenanças de Deus. E, portanto, Deus permitiu que tal situação acontecesse para eles tornarem as suas veredas direitas. Faço um parênteses. Hoje não é diferente. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, Ele está no controle de tudo e está no controle de todos. E para tanto, às vezes, situações há que Deus permite para nós refletirmos à luz da sua palavra, como está a minha vida com Deus, como está a sua vida com Deus, como está a nossa vida com Deus. Pois também a Bíblia, a palavra de Deus, tem duas distintas frases, uma para o povo de Israel e outra para toda a igreja.
Quando Deus diz através do profeta: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E lá em Apocalipse nós vamos também encontrar João escrevendo por divina revelação a igreja, dizendo: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, há situações que vêm para refletirmos. E a palavra de Deus que lemos, escrita esta carta aos irmãos em Roma, aos romanos, lembrando que a igreja em Roma, lendo a sua história, os relatos, principalmente quando vamos ler Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores da história hebraica, pois cujo pai, avô eram sacerdotes, nós vamos encontrar que 1/3 da igreja em Roma, dos cristãos romanos, que tinham aceitado a Cristo, ou estavam servindo a Cristo e a sua palavra, 1/3 dessa população de irmãos, eram irmãos judeus, irmãos hebreus, que tinham se convertido ao Evangelho. Mas, no entanto, como eles também conheciam a lei, e sabiam da promessa instituída por Deus para o povo de Israel, eles não concordavam de maneira alguma. Inclusive esse texto, ele é de cunho quase que estritamente político à situação daquela época, porque eles não aceitavam a imposição do império atual, na época, Império Romano. Eles não aceitavam tributar para o império, eles não aceitavam estar sob o domínio do império. Mas Paulo, vendo que isso não ia trazer boas referências à igreja, porque eles estavam querendo contradizer, e Paulo vem dizer aqui, que toda a autoridade que há é constituída por Deus. Obviamente que Paulo não estava falando de uma submissão cega, uma submissão servil, mas Deus estava falando da constituição de governo, que ele, Deus, instituiu. Primeiro, Jardim do Éden, a família. Depois, simbolicamente, né? Os adoradores que representam a igreja. Então, família, igreja e governo. Lembrando que o primeiro propósito de Deus era que eles vivessem sob um governo teocrático. Isso é, Deus, o próprio Deus, governava através dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes. Então havia uma centralização de um governo teocrático, lá num princípio bem distante, bem remoto. Até então, encontramos, quando o povo vai ao profeta Samuel e pedem a ele que o eleja um rei para governar a terra. E isso não era a plena vontade de Deus, porque eles estavam sob um governo teocrático, onde Deus governava. Mas, como Deus respeita o livre-arbítrio, Samuel foi orar ao Senhor com tristeza e lamento no seu coração, por saber que, obviamente, eles estariam cometendo um grande desastre, o que de fato aconteceu depois. Mas Deus olhou e respondeu a Samuel dizendo: Samuel, vai e constitui a eles um rei. Eles não estão rejeitando a ti, Samuel, mas estão rejeitando a mim. Daí então constituiu-se o governo humano. E a partir daí, vamos agora pular para o nosso século, que temos diferentes formas de governo. Presidencialismo, parlamentarismo,
comunismo e alguns outros sistemas. Então Deus ele é um Deus de ordem. Sendo um Deus de ordem, ele constituiu a instituição para governar as nações, os povos, enfim, dentro de cada formato de governo. Então Deus instituiu o quê? A ordem. E qual é a ferramenta desta ordenança? São as leis. Por exemplo, o gestor municipal da cidade de Socorro, o senhor prefeito, se ele ver uma situação que venha a infringir o sossego público, partindo para uma perturbação de sossego público, ele vai o quê? Acionar uma ferramenta, que são pilares que ele tem para governar, que são as leis. E Deus, desde os primórdios da história, ele também estabeleceu leis. Hoje fala-se da lei do desmatamento. Lá no livro de Levítico, nós vamos encontrar Deus instituindo a lei do desmatamento. Então vejam que Deus usa o governo como forma do quê? Uma ferramenta, através do quê? Das leis instituídas, para que, através da lei, Deus trabalhe, dentro da ordem e da decência. Porque Deus não trabalha em anarquia. Quando um reino está dividido, diz a Bíblia, a palavra de Deus, entre si mesmo, ele não subsiste. Ele não consegue avançar. Ele anda, está sempre patinando. Mas quando o reino está unido, numa só visão, num só propósito, temos pessoas que usam a lei de acordo com a postura que deve ser usada aquela lei, então a nação vai, o povo prospera, o povo se alegra, porque está vendo justiça na sociedade. Então isso é através das leis. E vale lembrar que Paulo aqui, quando estava falando, o próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão a Cristo, ele foi um dos grandes perseguidores da igreja, com cartas ou mandatos do próprio império, que mandava hostilizar, matar até os cristãos. Agora, Paulo, convertido a Cristo, glória a Deus, que em momento nenhum ele infringiu as leis humanas, mas, no entanto, quando as leis queriam interferir na sua consciência cristã, aí ele se posicionava com a sua fé que ele professava em Cristo como seu único, suficiente Salvador. E era nesse quesito que as pessoas acabaram hostilizando não somente o apóstolo Paulo, como outros tantos discípulos e homens e mulheres de Deus no passado. Mas por quê? Porque a lei, ela vinha infringir a maior lei, que é a lei da consciência, a lei da palavra, a lei de Deus. Então, Paulo, mesmo diante de uma perseguição, mesmo diante de um império, de um governo que hostilizava os cristãos, ele ensinava a igreja a serem sujeitas às autoridades. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Enfim, ele levava uma mensagem para que os cristãos vivessem em paz, para que os cristãos não se perturbassem com aquilo que estava ocorrendo na sociedade de então. Por quê? Porque, além de tudo, eles tinham o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, para os governar, para os conduzir e para trazer a eles segurança diante de qualquer ameaça
que eles poderiam ter. Aí, prosseguindo mais um pouco, Paulo fala, porque ela, a autoridade, através da ferramenta, a lei, é ministro de Deus para seu bem, mas se fizer o mal, teme, pois, debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal, os que burlam a lei. Os que burlam a lei. Então, as autoridades, como ministro de Deus, elas têm a autoridade. É outorgado a eles o direito de manter a ordem, de manter o bem-estar, de manter a igualdade, porque todos são iguais perante a lei. E para Deus não há pobre, nem rico, branco ou negro, porque Deus não faz acepção de pessoas. E estas autoridades, elas têm a responsabilidade de promover esse bem-estar na sociedade, porque elas foram constituídas para promover o bem-estar de seu cidadão. E é isso que Paulo estava falando, para a igreja não ficar preocupada. Eu termino, que o nosso horário já está se esgotando. Eu vejo hoje assim, inclusive quando eu aponto um dedo, eu tenho 3 dedos apontando para mim. A gente, às vezes, faz tanta reclamação dos governos, dos prefeitos, das autoridades constituídas, sendo que a Bíblia, e eu vou terminar com o texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2 e versículo 16, que diz assim: vós, servo, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom Senhor, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque glória será essa, se sois esbofeteados e sofreis, mas fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Então veja que a palavra nos instrui, a nossa posição como igreja é orar, é pedir a bênção de Deus, é pedir que o Espírito de Deus ilumine o coração das autoridades. E nós, como servo de Deus, continuar dando exemplo de bom cristão, de bons servos de Deus, porque nós temos um advogado, e esse advogado chama-se Jesus Cristo, para nos ajudar nas nossas causas. Que Deus te abençoe nesta tarde, e eu vou fazer uma breve oração. Fica aí com um louvor para a reflexão do seu coração. Amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui às 8h15 para a nossa escola bíblica dominical. Diácono Claudinei, irmã Eugênia, Vanessa Lopes, irmã Vilma. Irmã Vilma, hoje só conseguiu aí, hein? A irmã Janete, irmã Léia, irmão Elias, Fernanda de Paula, Lia Araújo, mãe do pastor Fábio, Raimundo Amorim, Assembleia Madureira, Rio do Oeste, os irmãos lá de Rio do Oeste, Deus abençoe, que também faz parte do nosso campo, né? Cujo presidente, pastor Elias Bonfim do Amaral, e também a irmã Sônia Oliveira. Deus abençoe, um beijo em cada coração e um abraço a todos. Oremos. Pai nosso que está no céu, o teu nome seja glorificado. Te louvamos nesta tarde por esta palavra, por este programa, visitando o seu lar. Que o Senhor Deus olhe, contemple cada coração, cada vida nessa noite, trazendo, Pai, paz,
trazendo bênção, trazendo vitória aos nossos irmãos lá de Rio do Oeste, Santa Catarina, também lá Rio do Sul e toda a adjacência. Que Deus abençoe os teus servos lá, dando prosperidade e paz, para que a igreja ali também, de forma fervorosa, possa continuar crescendo na graça e no poder do Senhor Jesus. Que a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da comunhão e a bênção do entendimento seja sobre cada vida, sobre cada coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus te abençoe e fica aí com esse louvor aí para o seu coração. Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturbam minha paz, então repito assim: somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então proponho a mim somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás.